Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Os pais me expulsaram quando criança e esperaram tudo de mim quando meus avós morreram. Nasci quando minha mãe e meu pai tinham apenas 17 anos. Isso forçou meus pais a abandonar o ensino médio e o completarem por meio de uma prova para que pudessem encontrar trabalho imediatamente. Meu pai, especialmente, não gostou disso porque sonhava em jogar futebol na faculdade. Em vez disso, teve que trabalhar em um posto de gasolina. Ele disse na minha cara muitas vezes que eu arruinei o sonho dele. Minha mãe quase não me criou porque ela também tinha que trabalhar. Eles tinham uma velha rabugenta ao lado que me observava a maior parte do tempo. Ela não era tão ruim. Ela me deu mais atenção do que meus pais. Meu pai acabou conseguindo um emprego melhor como gerente devido à sua experiência em administrar o posto de gasolina. Foi logo depois que minha mãe engravidou da minha irmã. Eu tinha 6 anos quando ela nasceu. Não me mostraram exatamente muito amor antes disso. Mas uma vez que minha irmã apareceu, ficou bastante óbvio até para mim mesmo de 6 anos que eu era indesejado. Os únicos que pareciam se importar eram meus avós paternos e, de certa forma, minha babá. E eles eram mais parecidos com meus pais porque me tratavam como uma criança precisa ser amada. Morávamos em um apartamento de 2 quartos. E quando minha irmã ficou mais velha, passei de eu dividindo o quarto com ela, para eu ser expulso do quarto por completo. Eu dormi no sofá por 2 anos. E eu quase não tinha nada em meu nome além de roupas, material escolar e um velho Game Boy. Quando eu tinha 10 anos, meus pais decidiram que iriam se mudar. Mas essa mudança não me incluiu. Acabei ficando bem com isso, pois meus avós concordaram em me acolher. Minha vida melhorou instantaneamente. Voltei a ter meu próprio quarto e meus avós me presentearam com um Nintendo 64 novinho em folha em 1996. Naquele Natal, ganhei um Game Boy Pocket também. E havia alguns outros garotos da minha idade na vizinhança com quem eu costumava sair. Andávamos de bicicleta, jogávamos videogame, atirávamos em latas com armas de chumbo, construímos fortes e nos sujamos brincando no riacho. Você sabe, coisas que uma criança normal gostaria. Com o passar do tempo, cresci e acabei me mudando. Mas depois voltei para ajudar a casa dos meus avós, pois eles estavam envelhecendo e vivendo de suas economias para a aposentadoria. Então, meu dinheiro de aluguel foi num longo caminho para pagar as contas. Meu avô era o tipo de pessoa que queria construir um abrigo antiaéreo durante a Guerra Fria. Mas nunca chegou a isso. Ele queria ser voluntário nas Forças Armadas nos anos 60, mas foi recusado devido a um problema de saúde e ao fato de sua visão não ser boa. Então ele se concentrou em salvar o que achava que precisava. Ele me disse muitas vezes que é melhor ter algo e não precisar, do que precisar e não ter. Nossa área sofreu várias quedas de energia no inverno devido a fortes ventos e tempestades. Portanto, ter gasolina e propano para aquecedores e geradores era obrigatório. Todos esses hábitos de economia se tornaram meus com o passar do tempo. Porque era melhor precisar dessas coisas raramente, do que não ter nada. Claro que havia o HOA nos incomodando. Mas isso é outra história. O problema é que, cerca de 5 anos atrás, minha avó morreu repentinamente. E meu avô ficou com o coração partido. Ele também foi cerca de 1 ano e meio depois. Praticamente tudo que eles possuíam foi legado para mim. Suas economias, sua casa, seus veículos, suas coisas, tudo. A casa estava paga há muito tempo, e o vovô sabia como mantê-la em dia. Na verdade, depois que a vovó morreu, ele meio que dobrou a aposta na reforma do lugar. Ele mandou consertar o telhado, a casa foi repintada por nós por dentro e por fora, e consertamos um monte de coisinhas. O vizinho do vovô, George, até veio ajudar a refazer o encanamento. Ironicamente, o HOA ficou bastante feliz com essas mudanças, porque a casa não parecia mais degradada. Certa manhã, eu estava preparando o café da manhã e meu avô não desceu. Você não poderia manter o homem longe de seu bacon. Então fui ver como ele estava. E ele não estava se movendo. Liguei para o 911 e os paramédicos vieram. Apenas para me dizer que ele faleceu durante o sono. Meus pais fizeram do funeral do vovô um show de merda. Eles não se deram ao trabalho de aparecer na casa da vovó. Eles estavam muito ocupados. E no funeral do vovô eles não pareciam sofrer nada. Minha irmã também apareceu usando um vestido de grife de cores vivas. O que não me deixou feliz, pois era uma função apenas para roupas de igreja.
Percebi meus pais sussurrando repetidamente um para o outro e olhando para mim sempre que eu olhava para eles. Venho descobrir na leitura do testamento que meus pais sabiam que haviam sido deserdados há muito tempo por me maltratarem. E eles acharam extremamente injusto eu ter conseguido tudo. Eles ameaçaram me processar para contestar o testamento. E recebi repetidas ligações e mensagens de meu pai, mãe e irmã me dizendo que eu precisava fazer a coisa certa e dar ao meu pai o que deveria ser dele. Meus pais acabaram me levando ao tribunal para impugnar o testamento. Mas o juiz decidiu a meu favor depois de ver o testamento e nos ouvir. Portanto, não foi uma longa batalha legal. O juiz até olhou para meus pais com absoluto desgosto depois de ver o testamento e ouvir sobre os maus tratos que eles me fizeram na minha infância. Ele chamou meu pai de péssimo pai, e que meus avós estavam certos em deserdá-lo. Meu pai apenas abaixou a cabeça em silêncio, mas fez questão de me parar do lado de fora do tribunal e me dizer que sempre fui o maior erro de sua vida. E que se ele pudesse voltar no tempo, ele garantiria que eu nunca existisse. Ele deveria ter sido uma estrela do futebol. E em vez disso ele tem que usar um crachá das 9 às 17. Eu disse a ele que errou ou não, vovó e vovô podiam ver que tipo de pessoa desagradável ele era. Eu não pedi para nascer. E o único amor verdadeiro que recebi foi dos meus avós. E ele não era mais meu pai. Recebi mais alguns telefonemas ameaçadores e assediadores, bem como algumas cartas de meus pais. Todos exigindo dinheiro entre outras coisas. Mas com o tempo eles simplesmente pararam porque eu os bloqueei completamente. Nunca respondi aos e-mails ou cartas e fiquei em silêncio durante os telefonemas. Algumas vezes, deixei o telefone no balcão com eles reclamando até perceberem que eu não estava ouvindo. Além de não conseguirem a casa ou o dinheiro, meus pais pareciam particularmente irritados por não conseguirem me irritar. Mas eu estava preparado para ir à guerra contra eles. E eles sabiam disso. Então, no final, eles simplesmente me deixaram em paz. Pelo que sei olhando para o Facebook na última década, minha irmã tentou ser modelo, casou-se, teve 2 filhos, divorciou-se e atualmente está infeliz trabalhando em um emprego que ela sente estar abaixo dela. Minha mãe atualmente trabalha no varejo e também fala sobre seu desdém por isso. Como meu pai, ela atingiu o auge no ensino médio. Ela era uma líder de torcida na época e até tinha seu antigo uniforme emoldurado na parede. Meu pai praticamente teve o mesmo trabalho por 25 anos. Ele deve ser bom nisso se ainda está fazendo. Quanto a mim, bem, eu estou no final dos meus 30 anos agora. E eu moro praticamente livre de dívidas em um bairro legal. Eu realmente não tenho uma namorada desde o colegial. E eu tive pouca motivação para ter outro relacionamento. Mas a solidão atinge a todos. Então talvez eu tente encontrar alguém em breve. Poucos estão na posição financeira em que estou na minha idade. Solteiro, casa paga, 2 veículos e uma quantia decente no banco. Acho que poderia almejar ser um padrasto. Isso pode ser mais a minha velocidade. Meu marido tem mentido para mim sobre nossas finanças e estamos fodidos. O título é basicamente a história. Eu também sou culpada por isso, eu percebo isso. Dividíamos as responsabilidades domésticas de maneira bastante uniforme, mas não dividimos todas as responsabilidades ao meio, e as finanças eram o trabalho dele. Ele é melhor nelas, eu pensei que ele era melhor nelas. Temos $50.000 em dívidas de cartão de crédito, eu não sabia disso. $50.000 em um empréstimo imobiliário, eu sabia disso. 2 meses atrasados em nossa hipoteca e muito atrasados no pagamento de um carro. Larguei meu emprego quando decidimos ter meu filho do meio há 3 anos, depois tivemos o mais novo há 1 ano. Achei que estávamos bem. Deveríamos estar bem. Eu não entendo o que diabos aconteceu ou por que ele esperou tanto para me contar. Eu confiei nele completamente, nunca teria acreditado nisso. Eu o amo tanto. Ao que tudo indicava, tínhamos um casamento ideal. Não tenho ideia de como voltamos disso. Levará anos para pagar isso. Estou na faculdade em período integral, mas precisarei desistir porque obviamente não podemos mais pagar por creches enquanto estou na aula. Isso só nos atrasa ainda mais porque meu potencial de ganho é menor. A parte mais fodida é que meu pai fez exatamente a mesma coisa com minha mãe. Foi horrível viver como uma adolescente. Foi um contribuinte sério para eu ser resistente ao compromisso ou confiar em alguém para qualquer coisa. Meu marido obviamente sabia disso. Era minha reserva número 1 quando estava saindo do emprego. Não acredito que fui tão idiota. Este é o meu pior medo se tornando realidade e não tenho ideia do que fazer.
Edith, não sei por que todo mundo está inventando que meus filhos estão na creche em período integral, mas não estão. Eu pago uma babá enquanto faço uma aula no campus. Nosso filho mais velho está na escola pública e os dois mais novos estão em casa comigo. Estou indo para uma faculdade comunitária e 75% das minhas aulas são online, o resto é à noite. Não há conta de creche. É literalmente uma despesa de $300 por mês e deveria ter funcionado. Edit 2, não estamos vivendo grandes aqui. Eu cozinho tudo do zero, não temos comida para a viagem. Eu faço fralda de pano, compro roupas de criança de segunda mão ou consigo roupas de segunda mão. Nossos carros não são novos. Nossa hipoteca é muito razoável. Cortamos todos os extras quando parei de trabalhar porque meu trabalho dificilmente pagaria a creche. Não há razão para que sua renda não seja suficiente. Não sei no que ele gastou dinheiro, mas claramente não foram nossas contas. Edit 3, meu marido ganha $140 mil por ano. Eu estava ganhando $30 mil por ano. Não tínhamos dívidas de cartão de crédito quando larguei meu emprego. Nossa carga de hipoteca e home equity é de $2 mil por mês. Nossos pagamentos de carro combinado são $500 por mês. Eu sei que o Reddit pensa que as mulheres produzem filhos assexuadamente e depois forçam os homens a sustentá-los, mas meu marido também queria filhos com entusiasmo e teve um papel igual em criá-los. Meu salário não teria justificado o custo da creche. Nós dois fizemos os números de 100 maneiras diferentes e deveria ter funcionado. Ainda devia estar funcionando. Eu não sei em que diabos ele está gastando dinheiro ou se isso é a extensão do problema, mas eu não gastei dinheiro levianamente como uma idiota de merda. Eu me arrebento para manter nossas despesas baixas. O plano era que eu terminasse a escola e começasse a trabalhar novamente quando meu filho do meio estivesse no jardim de infância, para que tivéssemos apenas um filho na creche. Era um bom plano. Teria funcionado. Não sei o que aconteceu e estou com medo de descobrir. Atualização. Vou postar isso aqui e depois volto e respondo individualmente. Talvez amanhã. Quando postei isso, literalmente acabei de saber como era ruim. Passei o dia repassando tudo e conversando com meu marido. Ele está me traindo. A mulher tem 2 filhos e acho que ele a está ajudando com eles. Eles poderiam ser dele, pelo que sei. Ele está vomitando e chorando no banheiro. Então isso é ótimo pra caramba. Infelizmente, tenho que ficar casada com ele o tempo suficiente para resolver as finanças. Estou conversando com um advogado de falências na segunda-feira. Obrigada a todos que me fizeram sentir um pouco menos sozinha hoje. Atualização. 47 dias atrás eu postei sobre descobrir que meu marido está mentindo sobre nossas finanças e que estamos fodidos financeiramente. Isso foi apenas a ponta do iceberg, como se vê. Depois que conversei com ele tentando descobrir como isso era possível, ele admitiu ter uma segunda família. Ele está me traindo e tem 2 filhos com essa senhora. A melhor parte? Ela é sua prima de segundo grau e eles estão apaixonados desde o colégio. O que é mesmo a minha vida? A dívida é pior do que eu pensava inicialmente. São $100 mil em dívidas de cartão de crédito e pode haver mais. Quem sabe neste momento? Acho que a prima dele tinha um bom emprego, mas o perdeu por causa do Covid e foi aí que ele começou a tentar pagar as contas de ambas as famílias. Contratei um advogado de divórcio que está passando por tudo para que eu possa descobrir um caminho a seguir. Ele está ficando com sua prima amante e seus filhos, eles também são seus primos? E acho que finalmente vivendo seu sonho. Concordamos que é melhor que nossos filhos não fiquem lá agora. Todas as crianças estão tendo problemas para se ajustar, mas o mais velho tem 8 anos, então ele entende o que está acontecendo. Isso está apenas me estripando. Felizmente, temos um monte de patrimônio em nossa casa, pois a compramos barato e fizemos muito trabalho para consertá-la nós mesmos. Vai me machucar muito vender esta casa, mas deve ser o suficiente para nos deixar pagar a maior parte do que precisamos e seguir caminhos separados. Comecei a trabalhar como bartender novamente, o que não é exatamente glamouroso. Deve ajudar a mim e as crianças pelos próximos 2 anos enquanto eu termino a faculdade. Até agora, meu ex-marido disse que preferia que os filhos morassem comigo e que me pagaria pensão alimentícia. Acho que vamos ver como isso vai. Meu advogado também vai lidar com um acordo de custódia. Se você tivesse me dito 48 dias atrás que esse seria o meu futuro, eu teria rido.
Algumas manhãs ainda acordo sentindo que não é real. Presumo que em algum momento ficarei muito triste com isso, mas agora é tão ridículo que não consigo sentir nada além de um tipo de humor doentio. Por fora, e até por dentro, parecíamos um casal chato e feliz. Você nunca sabe o que realmente está acontecendo a portas fechadas, eu acho. Muitas coisas finalmente fazem muito sentido agora. Achei que ele viajava a trabalho um fim de semana por mês. Sempre achei estranho, mas sempre foi assim, desde que o conheço. Ele não viaja a trabalho. Ele passa aquele fim de semana com ela. Ele recebe uma quantidade muito generosa de dias pessoais e férias, que sempre foi extremamente relutante em usar. Exceto que ele não estava relutante em usá-los. Ele apenas usou todos eles para passar tempo com ela e seus filhos. O telefone do trabalho e o computador do trabalho? Não. Dispositivos pessoais que ele usava para esconder o que estava acontecendo. De certa forma, comecei a me sentir mal por ela porque ela deve ter vivido uma vida tão incompleta todos esses anos. E os filhos dela, não consigo imaginar. De qualquer forma, eu só queria postar uma atualização. Muitos de vocês foram tão maravilhosos naquele dia que postei, que foi um dos piores dias da minha vida. Um dia talvez eu escreva um livro depois de resolver todos os detalhes insanos. Antes de vender qualquer coisa, veja o que poderia ser anulado no acordo de divórcio como despesas dele. O dinheiro que ele gastou com sua parceira de caso é tecnicamente metade seu, e ele gastando generosamente com sua parceira de caso está tirando recursos de sua família. Você pode perguntar ao seu advogado sobre desembolso de bens conjugais e cuidar da parceira de caso no processo judicial. Os tribunais podem ser capazes de responsabilizá-los por fazer isso com você, especialmente porque você tem filhos, pois isso é como o desembolso de um livro didático. Ele literalmente levou sua família à falência por causa de sua parceira de caso. Se eles cobram por isso lá, ele vai cair 100%. Se você tiver sorte, a maior parte da dívida contraída será de responsabilidade dele, já que ele a gastou fora do seu arranjo conjugal. Se você tiver sorte extra, ela terá que prestar contas de quanto ele gastou com ela em suas contas por intimação judicial. Minha família cortou o contato comigo, 25, há 5 anos, depois de uma briga com meu irmão mais novo. Agora, eles querem que eu volte, mas estou com dúvidas sobre isso. Minha família praticamente cortou todos os laços comigo no final de 2015. As coisas estavam um pouco turbulentas por um tempo, mas quando fui para a casa dos meus pais no Natal de 2015, fiquei muito bêbado uma noite e me meti em uma discussão com meu irmão mais novo, que acabou se tornando física. Eu tinha 19 anos na época, ele teria 15, e ele saiu muito mal. Sem entrar em muitos detalhes, ele disse algo que mexeu com os nervos, não vou dizer o que, porque é muito pessoal e não é realmente relevante aqui, e acabei ferindo-o bastante. Havia uma questão de potencialmente envolver a polícia, mas nada aconteceu em relação a isso. No final todos eles apenas me disseram que não queriam mais nada comigo. O que é justo, eu estava completamente errado e eles estavam absolutamente certos em querer me cortar, não estou reclamando nem um pouco disso. Eu já havia saído de casa naquela fase, então não era o caso de me expulsar, era mais apenas me dizer para nunca mais voltar. Mais uma vez, não posso culpá-los por isso, e ficaria surpreso se você também pudesse. Este post não é sobre eu reclamando por ter sido cortado ou fingindo que não merecia, porque eu merecia, e não estou tentando bancar a vítima aqui. Eu genuinamente me arrependo do que fiz e passei um tempo tentando me aprimorar depois disso. Foi muito difícil para mim aceitar isso no primeiro ano ou depois. A única pessoa da minha família com quem eu tinha contato era minha mãe. Nós nunca conversamos em profundidade, apenas pequenas atualizações, desejando feliz aniversário um ao outro e coisas assim. Honestamente, depois daquele primeiro ano, as coisas ficaram muito melhores para mim. Parei de beber, o que foi a raiz de muitos dos meus problemas. Abaixei minha cabeça e acabei indo muito bem na universidade, agora tenho um emprego que amo e estou com minha namorada há quase 4 anos, e as coisas estão absolutamente ótimas. Para ser brutalmente honesto, não sinto falta da minha família. Meu relacionamento com eles não tinha sido bom por um tempo antes da luta, e tanto quanto eu sabia, não sentia falta deles e eles não sentiam minha falta, e estar em uma base sem contato com todos eles, tirando contato ocasional com minha mãe, foi melhor. No entanto, nos últimos meses, minha mãe começou a me enviar mensagens com muito mais frequência e a fazer perguntas mais pessoais sobre minha vida, meu trabalho, meu relacionamento etc.
Achei que era apenas tédio da parte dela, mas ela manteve por um tempo, e começou a introduzir a ideia de eu voltar para visitá-la em algum momento, o que sempre dei de ombros. Ela começou a persistir com isso e ontem tudo veio à tona quando ela me adicionou a um grupo de bate-papo do WhatsApp com o resto da família. Disseram então como todos eles chegaram a uma decisão familiar de que 5 anos foram suficientes, que meu irmão encontrou em seu coração me perdoar pelo que aconteceu e que eles queriam que eu viesse em algum momento para recuperar o tempo perdido. São citações do que me enviaram. Não falei muito, apenas disse que queria um tempo para pensar. Estou bastante dividido sobre isso agora. Parte de mim sente que sou obrigado a concordar com isso. Eles cortaram contato comigo por causa de minhas próprias ações, e se meu irmão me perdoou e quer restabelecer contato comigo, então é meu dever fazê-lo. Por outro lado, sinto que desde que o contato foi cortado minha vida melhorou muito. Meu relacionamento com eles estava em declínio por um bom tempo antes, e eu simplesmente não senti falta de nada disso. Por isso estou pedindo conselhos. Você diria que sou obrigado a ir e restabelecer o contato porque foi minha culpa que o contato foi cortado, ou você acha que seria aceitável que eu não o fizesse? Atualização. Inicialmente, eu não estava planejando fazer uma atualização para essa postagem, mas a quantidade de respostas que recebi foi absolutamente sem precedentes, então decidi que era certo fazer uma. Não respondi a todos os comentários, mas li todos. Agradeço imensamente a contribuição de todos, seja ela positiva ou negativa, ou me dizendo para voltar ou cortar o contato completamente. Foi muito bom ter diferentes visões da situação porque na época era muito para absorver, e ainda é de certa forma. Vou começar dizendo que logo depois que esse post foi escrito eu telefonei para o meu irmão. Conversamos por alguns minutos sobre como as coisas estavam indo e então pedi desculpas a ele pelo que aconteceu em 2015. Ele não disse especificamente que me perdoou, mas foi amigável e disse que gostou de eu ter feito isso. Estou feliz por ter feito isso. Eu sei que 5 anos e meio é muito tempo sem fazer isso, mas essa foi a primeira conversa que tive com ele desde que a família cortou o contato. Ele me disse que todo o incidente não o deixou com nenhum dano mental ou físico duradouro e, embora eu não tenha como saber se isso é verdade, fiquei feliz em saber. Não quero falar sobre mim mesmo, mas também senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Em termos de retomada efetiva do contato, isso não acontecerá por enquanto. Depois de alguns dias conversando com a família como um coletivo no chat de grupo, que agora deixei, bem como algumas conversas individuais com diferentes membros. Disse a eles que estava feliz em aumentar o contato com eles por meio de mensagens, mas que do jeito que as coisas estão, não achei que retomar o contato cara a cara seria certo e que não faria isso. Como disse no post inicial, já estava com sérias dúvidas a respeito, e as conversas que tive com eles praticamente me fizeram pensar. Vou listar alguns exemplos disso aqui. Grande parte da discussão que tive com a família foi feita por meio de um bate-papo em grupo no qual eu, 25, fui adicionado por minha mãe, 45. Este chat em grupo também continha meu pai, 54, e meus 2 irmãos, 20 e 14. O grupo de bate-papo foi intitulado Reunião, então era bastante óbvio quais eram suas intenções. A linguagem inicial usada por eles quando fui adicionado me incomodou. Eu dei alguns exemplos disso no post original. Coisas como minha mãe dizendo que meu irmão tinha encontrado em seu coração para me perdoar e ele chegando a uma decisão familiar de que 5 anos eram suficientes. Parecia que não havia chance de ser um relacionamento familiar normal, e que eu sempre estaria em dívida e subserviente a eles de alguma forma por isso. Como eu disse, não tive nenhum problema em ser cortado e senti que eles tinham justificativa para fazê-lo. Mas isso não significa que eu estaria preparado para voltar e estar em um estado constante de dever alguma coisa, e provavelmente sendo obrigado a sentir-me pressionado a fazer coisas porque eles foram muito gentis em encontrar em seus corações para me deixar voltar. Esse tipo de linguagem continuou enquanto eu estava naquele grupo de bate-papo. Mais alguns exemplos foram informados de que eu tinha muito trabalho a fazer, observe que eles não disseram nós, se quiséssemos um relacionamento normal. E também fui comparado ao filho pródigo várias vezes por meus, muito religiosos, pais, o que me fez pensar que eles estavam fazendo isso por suas próprias razões espirituais, em vez de realmente estar interessados em me ter de volta como parte da família. O último prego no caixão foi que, quando expressei dúvidas especificamente sobre isso, meu pai disse: "Depois de tudo que você fez para nós como uma família, decidimos deixá-lo voltar e então praticamente passou a me contar que eu deveria estar mordendo suas mãos pela chance de fazer as pazes, e que eu era ingrato por não fazê-lo." Eu disse a eles que estava desistindo logo depois disso.
Algumas das respostas à minha postagem original perguntavam se algum deles precisava de um órgão. Inicialmente, ignorei isso como uma piada, mas depois de algumas das conversas que tive, realmente acho que é possível que isso seja verdade. Minha namorada, 24, também é uma grande razão pela qual eu estava inicialmente tendo dúvidas, e algumas coisas que foram ditas por meu pai as reforçaram completamente. Eu 100% sei que ele não gostaria dela. Não por culpa dela, mas principalmente porque ele tem uma visão muito antiquada sobre as mulheres e também é bastante racista. Ela é apenas metade branca e, quando eu era mais jovem, meu pai deixou bem claro que não queria que eu namorasse alguém fora da minha raça. No chat em grupo, ele a descreveu como minha namorada exótica e fez algumas suposições muito estereotipadas sobre ela com base em sua raça, o que deixou bem claro para mim que ele ainda achava errado e anormal da minha parte estar com uma garota que não é completamente branca. Se eu retomasse uma relação normal de pai e filho com ele, tenho quase certeza de que ele tentaria interferir de alguma forma e, no mínimo, me encorajaria a terminar as coisas com ela. Não é como se eu a estivesse vendo há apenas um mês, estamos juntos há quase 4 anos e discutimos casamento, então ela absolutamente tem prioridade sobre a família. Essas são as principais razões por trás de minha escolha de não seguir o caminho do contato face a face com a família. Há algumas outras coisas também, como o fato de que eles pareciam terrivelmente interessados em netos que nem existiam, e também que eu suspeitava que era tudo obra da minha mãe e que o resto da família não estava tão interessado. Tenho quase certeza de que ela estava alimentando as outras linhas. Meu irmão de 14 anos estava digitando muito como minha mãe de 45 anos, vamos colocar dessa maneira. Com todos esses fatores combinados com minhas dúvidas iniciais sobre isso, decidi que não retomaria o contato face a face. Mandei uma mensagem para eles dizendo que, embora gostasse de tentar me convencer a fazer isso, eu tinha muitas dúvidas sobre começar a me encontrar com eles cara a cara ou ir à casa deles. Eu disse que todos eles tinham meu número agora e estavam livres para me enviar mensagens de texto a qualquer momento, se quisessem conversar, e depois saí do chat em grupo. Sei que todos leram, porque estão online desde que enviei, mas não recebi uma única mensagem de nenhum deles. Para ser honesto, não tenho certeza se algum dia receberei. E, no entanto, não posso dizer que me sinto tão triste com isso. Estou feliz por ter me desculpado com meu irmão, e se esse é o fim de todo contato com eles, então que seja, é o que é. Minha mãe estava entrando em contato comigo todos os dias nos meses que antecederam a decisão dela de que eu deveria começar a ver a família novamente. Agora está começando a me parecer que ela estava fazendo isso porque queria que eu voltasse para eles de mãos e joelhos, rastejando e implorando por perdão. As coisas certamente começaram a azedar um pouco quando ficou claro que eu não faria isso. Talvez ela veja isso como a traição final e não queira mais nada comigo agora. No final das contas, nunca vou fingir que eles erraram nem por um segundo por cortar contato comigo. Eles fizeram isso para proteger o filho de 15 anos, e eu entendo perfeitamente. No final das contas, porém, eu cresci, acabei com meu vício e construí uma vida para mim mesmo sem eles envolvidos em minha vida. É muito provável que eles ainda tivessem essa imagem do jovem de 19 anos que ficou completamente branco quando lhe disseram que não queriam mais nada com ele, mas isso realmente não sou mais eu. Quando eles inicialmente me expulsaram, senti que precisava deles, embora não tivéssemos o melhor relacionamento. 5 anos depois disso, certamente não acho mais. Peço desculpas a todos que leram o post inicial e queriam que eu os visse pessoalmente novamente, mas foi assim que as coisas aconteceram. Mais uma vez, obrigado a todos por oferecer apoio e conselhos, e espero que qualquer pessoa que esteja lendo isso e tenha seus próprios problemas com a família e distanciamento, seja capaz de navegar por eles e construir um relacionamento de volta, se assim o desejarem. Acho que você lidou com a situação melhor do que muitos. Você assumiu seu erro e se desculpou, mas manteve os limites saudáveis de que precisa para continuar se saindo bem na vida. Parece que você tem um forte sistema de apoio com sua namorada e uma maneira mais saudável de lidar com a vida. Tudo de bom para você. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 7.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.